Olá, acupunturista, como vai você? Que saudade, hein? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui, né? Que a gente não tá junto. Então seja muito bem-vindo à minha sala aqui pra gente conversar um pouquinho desse papo de acupunturista. E hoje eu quero dividir com você uma dica que eu recebi do grande mestre professor Neil Gumenick. Agora em novembro está fazendo um ano que o CTN promoveu o primeiro seminário internacional de acupuntura com o professor Neil Gumenick, né? Sobre os 5 elementos. Eu tenho certeza que se você participou desse seminário ano passado, foi um final de semana absolutamente inesquecível para você. Ficamos todos encantados com a sabedoria, com o conhecimento e principalmente com a sensibilidade do professor Neil Gumenick, lá da Califórnia, né? E tudo que ele nos ensinou. Tô com saudade dele também, muita. Vou mandar um e-mail para ele esses dias aí, porque ele está fazendo aniversário. Se você participou do seminário, você lembra, a gente cantou parabéns para ele. Enfim, a dica de hoje vem do professor Neil Gumenick. Com a sua sensibilidade, ele nos exorta, ele nos orienta a reconhecermos as 5 emoções dentro da gente, dentro do terapeuta. Para quê? Para que se possa criar um rapport com o paciente. O que é o rapport? De uma tradução bem simples e bem objetiva, rapport é a sintonia tão importante, tão necessária para que eu e você realmente possamos estabelecer uma boa conexão com o paciente para que o tratamento possa ser eficaz. Isso faz toda a diferença, né? Se o paciente vai voltar ou não na próxima sessão, se ele vai dar continuidade ao tratamento, se ele vai aderir ao tratamento. Então, rapport, sintonia é fundamental. E o professor Neil Gumenick, ele nos diz que para criarmos o rapport, então precisamos reconhecer as 5 emoções dentro da gente. As 5 emoções da mandala dos 5 elementos, né? O medo, a raiva, a alegria ou a euforia, a preocupação e a tristeza. Nós precisamos, né, como seres humanos, como terapeutas, como acupunturista, reconhecer as 5 emoções. Reconhecer que a gente não tem essa coragem toda não, que às vezes a gente fica com medo. Às vezes dar nome ao medo, né? Não colocar ele debaixo do tapete. Olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Reconhecer que eu e você não é só porque a gente estuda o Tao Te Ching, e porque a gente lê o Lao Tse, e porque nós somos espiritualizados, que nós não sentimos raiva, que às vezes a gente não tem vontade de esgoelar, né? Alguém da família, esgoelar um paciente, um aluno, reconhecer que a gente tem essa vontade dentro da gente e às vezes a gente quer esgoelar a gente mesmo, né? Porque você sabe, a culpa é uma forma de raiva voltada contra si mesmo, né? A gente tem que reconhecer que a gente tem essa raiva. A gente tem que vibrar às vezes, a gente tem que se alegrar. Eu conheço gente que tem dificuldade, né, de dar um sorriso, de dar um elogio, de dizer que está feliz. Tem sempre que dizer que está triste, que está preocupado, que está trabalhando, né? Parece que isso aumenta assim a visão dos outros, que nós somos uma pessoa mais responsável. Então, às vezes, nem a alegria e a euforia a gente reconhece dentro da gente. Reconhecer que nós nos preocupamos sim. Eu posso meditar, eu posso não sei o que, eu faço lá o Yin Tang e tudo mais, então eu não me preocupo. Se preocupa sim, meu amigo. Sabe? Quando você vê aquele boletão assim e olha para sua conta do banco e vê que o boleto é maior que a conta, que a grana que você tem no banco, você fica preocupado. Fala a verdade, reconhecer sim, né, que a gente fica triste, fica desapontado, que o que os outros fazem às vezes nos magoa, né? Então, quando a gente reconhece as emoções dentro da gente, a gente tem mais condições de estabelecer esse rapport, essa sintonia com o nosso paciente. E aí parece, nossa, Rogério, que interessante isso que você tá falando. Será que é assim mesmo? Aí sabe o que eu lembrei quando eu recebi essa dica do professor Neil Gumenick? Que eu, às vezes, na minha prática de consultório, ficava extremamente desconfortável com determinados pacientes, assim, sabe? Quando você atende seu paciente, você quer que ele vá embora rápido, né? E você olha a sua agenda e você fala, nossa, hoje eu vou receber esse paciente. Aí quando eu pensei profundamente sobre essas dicas do professor Gumenick, eu falei, é verdade, olha. Às vezes a pessoa que era muito triste, muito insegura, que vinha com aquele olhar, dia, ó céus, né? Parecia que a vida era só tristeza, porque a vida é tristeza, mas ela não é só tristeza. Essas pessoas me incomodavam muito, né? Me incomodavam muito. E sempre os extremos, né? Aí chegava aquele paviozinho curto, que parecia que estava toda
hora brigando, né? Chegava um pouquinho, eu atrasava um pouquinho, aí você já via que ele chegava com aquele olhar de raiva, assim, depois a gente ia contornando, mas isso já me irritava, sabe? Já me tirava do sério, né? Uma pessoa às vezes muito feliz, muito pra cima, muito extrovertida, às vezes também ela me incomodava. E eu fico pensando, né, hoje, depois que eu recebi essa dica do professor Neil Gumenick, se o que faltava em mim naquela época não era entrar em contato com as minhas próprias emoções. E aí não dava liga, sabe? E aí aquela pessoa que era mais triste, que via a vida, o copo sempre vazio, sabe esse perfil? Ela não conseguia olhar para mim e ver um igual, não conseguia se sentir acolhida por mim, porque eu mesmo dentro de mim não acolhia a minha tristeza e isso de alguma forma passava para o paciente, né? A gente acolhe o outro quando a gente reconhece, né, dentro da gente também todas as emoções. Olha que interessante. O professor Gumenick conta que um dia ele recebeu um paciente que era uma criança por volta dos seus 10 anos. E essa criança, os pais tinham acabado de se separar, né? E então ela estava meio triste e tudo mais, sem sentir alegria, emoção do elemento fogo. E o professor Gumenick teve a sabedoria nesse dia de perguntar se ela gosta de algum desenho, né? E a criança falou lá o desenho, não vou lembrar qual é. E o professor Gumenick teve um insight de imitar o personagem daquele desenho, a voz daquele personagem, o jeito que ele falava, e diz que ele deitou no chão e não estava nem aí, sabe, que ele é um acupunturista famoso e não estava nem aí com o que os pais achavam dele, mas o professor Gumenick acolheu a alegria dentro dele, se fez criança, imitou lá o personagem e daqui a pouco esse paciente estava também envolvido, né, com a alegria do professor Gumenick. E aí ele começou então a manifestar a alegria que existe dentro dele, porque é sempre uma via, né, de duas mãos. Você sabe disso, né? E nesse caso para o paciente foi muito interessante, porque o professor Gumenick criou esse rapport, criou essa sintonia, porque ele pôde achar alegria dentro dele. Eu nem sei se naquele dia o professor Gumenick estava animado, né? Se de repente não era um dia mau para ele, mas ele, ao sentir a alegria, pôde expressar a alegria e estabelecer um rapport. Então pense nisso, pense nos seus pacientes que te incomodam, né? Veja se ele te incomoda porque de repente ele tem uma dessas emoções, das 5 emoções mais afloradas, e você nega essa emoção, como terapeuta, como ser humano, como acupunturista. E você então não consegue estabelecer esse rapport. O paciente não se sente acolhido por você e não se cria condições favoráveis, independentemente que você use a melhor técnica, faça o melhor diagnóstico energético, a melhor seleção de pontos, mas de repente o teu tratamento não rende. Eu espero que você tenha gostado dessa dica acupunturista, e lógico, não serve só para acupunturista, né? Serve para você que é profissional da saúde de qualquer área, serve para você que é um profissional liberal, serve para você nas suas reuniões familiares, no seu encontro com amigos. Quanto mais nós reconhecemos as emoções dentro da gente, mais seremos capazes de criar empatia e sintonia com as pessoas. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Fica a dica, minha dica, mas é uma dica do professor Gumenick, que eu gosto de citar o nome quando essa dica é compartilhada, tá bom? Comece a trabalhar essas coisas dentro de você, tenha muito sucesso no seu tratamento. É isso que eu desejo. Um grande abraço e até mais, acupunturista.